Aleluia. No dia de ontem, um ministro do STF se pronunciou fazendo um decreto, não é? Usando a própria Constituição para liberar os cultos religiosos. E ele se fez valer do que estava escrito ali na Constituição. E ele lançou esse decreto para todo o Brasil, liberando os cultos, né? E na sua declaração, ele escreveu que é inconstitucional, seja em que momento puder estarmos passando no país, não importa em que fase, em que momento nós estejamos vivendo no país, os cultos religiosos não podem parar. Agora, eu estou falando sobre isso, tudo isso é coisa que você sabe, mas já estava na Constituição antes. Isso já estava lá. Esse ministro, ele está lá no STF, Supremo Tribunal Federal. E por que eles não fizeram antes? Temos que observar algumas coisas. A igreja no Brasil, em todos os lugares, de todos os ministérios, eles se uniram num dia de jejum e um dia de oração, certo? Não foi isso? Sim, vocês acompanharam? Ok. A igreja do Brasil se uniu em oração. E a gente sabe, ou pelo menos deveria saber, que quando a igreja se une para orar, as coisas acontecem. Sim ou não? As coisas acontecem. Agora, a minha pergunta é: por que foi que a igreja se uniu? Por que foi que os vários pastores famosos, e eu não estou criticando isso, eu estou louvando, ok? Eu quero que vocês saibam disso. Mas por que os pastores famosos entraram na linha de frente, fizeram uma gravação, declarando um dia de jejum e de oração? Por que eles fizeram isso? Porque a igreja despertou. E por que a igreja despertou? Porque a igreja estava se sentindo aflita, pressionada. A igreja estava se sentindo injustiçada. De fato, se estava na Constituição e os cultos não poderiam ser parados em hipótese alguma, por que estavam sendo parados? Eu falo do Brasil, eu sei que em outros países está acontecendo a mesma coisa, mas eu falo do nosso país. Então, o que eu estou tentando falar para vocês? Sabe quando a igreja costuma reagir? Quando a igreja se sente afligida. Quando a igreja começa a sentir que está sendo pressionada, a igreja se volta para a oração. Então o título da minha mensagem hoje é justamente isso: as pressões extraem o melhor de nós. As pressões tiram o melhor de nós. Você sabia que é verdade isso? Eles vão colocar ali agora um cartaz, eu quero mostrar uma coisa para vocês. E nós vamos ler. Apaga a luz aqui para poder ver as luzes. Ok? Lembre-se disso.
Uvas devem ser esmagadas para fazer vinho. O melhor da uva sai quando elas são esmagadas, pisadas, e literalmente pisadas. Diamantes se formam sob pressão. Diamantes se formam sob pressão. Azeitonas são pressionadas para liberar óleo. Ok? Sementes crescem na escuridão. Sempre que se sentir pressionado, esmagado ou no escuro, saiba que você estará em uma poderosa fase de mortificação. Honre o processo. Pode acender as luzes. No livro de Tiago, capítulo 1, versículo 2, diz: tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Então vamos de novo. Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Então fique contente, fique alegre. Deixa eu dizer algo para você. Quando parece que as coisas estão tão fluindo tão bem, quando parece que as coisas estão tudo normal, nós temos a tendência de nos acomodar. O seu dom precisa ser colocado no fogo. Deixa eu dizer isso e é importante eu falar. Você sabia que todos nós cristãos recebemos dentro de nós o poderoso Espírito Santo? Você sabia que todos nós recebemos do poderoso Espírito Santo uma unção sobre ou dentro de nós? Todos nós recebemos uma unção individual. Todos nós. A sua vida precisa passar pelo desconforto para que a sua unção entre em cena. De novo, a sua vida precisa passar por um desconforto para que a sua unção apareça. E ela vai aparecer quando você passa por isso. Então, de novo, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações. É no meio da guerra que o melhor de você aparece. Eu gosto de repetir as frases boas. E essa o Senhor me deu. É no meio da guerra que o melhor de você aparece. Agora eu vou ler algo que Chris Vallotton, aliás, eu fui influenciado fortemente por uma mensagem do pastor da igreja Bethel Church, Chris Vallotton, o nome dele, eu não sei pronunciar tão bem, mas eu posso dizer como está escrito, Vallotton. E ele disse isso aqui: será que é possível causar um impacto no mundo sem ter que fazer nenhum esforço? Será que é possível fazer ou causar um impacto no mundo sem se esforçar? Simplesmente de você estar lá, eu estou aqui, eu tenho um chamado, eu nasci para algo, e eu acho que eu vou causar um impacto no mundo. Só de pensar você não vai causar. Você vai causar um impacto no mundo quando você perceber que está sendo espremido, e aí você se levanta e deixa sair o melhor de dentro de você. Eu quero contar duas histórias para vocês, duas histórias bíblicas, que eu acredito que vai ajudar vocês, vai nos ajudar. O povo de Israel
Eles eram acostumados a um juiz ou profeta, ou juiz e profeta, era a mesma pessoa. Então, basicamente eles eram guiados pelo juiz ou o profeta. E nessa época, eles tinham um chamado Samuel. Mas o povo estava olhando que os outros povos, eles tinham um rei. Então eles pensaram, a gente quer um rei também. Eles têm rei, eu quero rei, nós vamos querer rei também. E eles começaram a pedir um rei. Mas Deus já era o rei deles, e ele queria continuar sendo, mas o povo não entendia isso. Então eles queriam ter um rei igual aos outros povos. Parece que com a igreja de hoje, a igreja tentando se parecer com o mundo, mas a igreja não é igual ao mundo. Nós somos diferentes, nós precisamos assumir, gente, que nós somos diferentes do mundo. Somos diferentes porque nós somos de pais, ou pai diferente. Nós temos um pai que ele não é desse mundo e ele não se parece com esse mundo. Então nós, portanto, não nos parecemos com o mundo, nós parecemos com o nosso pai, temos o jeito do nosso pai, temos a característica do nosso pai. Quando nós nascemos de novo, nós recebemos dessa característica, deixamos a vida do mundo que tínhamos e assumimos uma nova vida, uma nova natureza, uma nova história, uma nova família, um novo pai. Mas esse povo em Israel que eu estou falando, eles queriam se parecer com o mundo, eles queriam também ter um rei, porque o mundo tinha um rei. E eles começaram a pedir para Deus um rei. Então, um homem tinha perdido a sua jumenta, eu acho que era esse o animal, e ele pediu para o seu filho ir à procura da sua jumenta. E ele pede para Saul, seu filho, e Saul pega um dos servos de seu pai e eles vão à procura dessa jumenta. Como o povo estava querendo um rei, Deus falou com o profeta Samuel: vai chegar um jovem aí, e é ele que eu quero que você unja para ele ser rei em Israel. E quando ele está procurando essa jumenta, alguém diz: tem um profeta aqui. Eles não estavam encontrando mais e quase desistindo. Alguém diz: tem um profeta aqui. E onde eu posso encontrar o profeta? Ele está na cidade, ele está em tal lugar. E esses dois jovens foram até o profeta, e chegando num determinado lugar, eles encontraram um homem, e eles disseram: onde podemos encontrar o profeta? E esse homem era o profeta. Ele disse: eu sou o profeta. Ele disse: vem, fica comigo essa noite. O animal que vocês estão procurando, ele já foi encontrado. Mas vem comigo, porque amanhã eu vou dizer o que está no seu coração. Então Saul fica ali com Samuel, e o servo de Saul, o servo do pai de Saul, também fica com ele. Então eles começam ali a conversar, e ele diz assim: o melhor que existe em Israel foi preparado para você. E ele disse: mas eu sou da tribo de Benjamim, e a tribo de Benjamim é a menor tribo em Israel. E dentro da tribo de Benjamim, eu sou da família menor. Como assim o melhor de Israel foi guardado para mim? Então Samuel diz para ele, em 1 Samuel 10, 6: o Espírito do Senhor se apossará de ti e profetizará com aqueles profetas. Profetizará com eles. Quando você voltar no caminho, você vai encontrar uns profetas, e eles vão estar no caminho profetizando. E o Espírito do Senhor se apossará de ti, e você profetizará com eles, e tu serás mudado em outro homem. O Espírito do Senhor se apossará de ti, e você vai profetizar com eles, e você será mudado em outro homem. Veja só, queridos, quando Deus escolhe alguém, Ele unge. Amém? Mas deixa eu te dizer, isso não é para pregadores, ministros.
Isso é para qualquer pessoa no reino de Deus. Ele unge aquele que ele traz para ele. Então aqui está dizendo, quando o Espírito do Senhor se apossará de ti, e você será mudado em outro homem. Agora, veja, ele continua dizendo no versículo 7 do capítulo 10 de 1 Samuel, quando esses sinais te sucederem, faze o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Agora no capítulo 11, então eu estou em 1 Samuel 11 agora, 1 Samuel 11, versículo 1. Eu vou começar a ler, eu contei um pouco até aqui, mas agora eu vou começar a ler com vocês essa história e vou começar a compartilhar mais dela. Aqui diz, primeiro eu quero que você entenda as coisas que aconteceram. O profeta Samuel falou com Saul. O profeta Samuel estava tentando dizer para Saul: você vai ser rei em Israel. Saul, ele pensou: como assim? Eu sou o menor da minha família, e a minha família é a menor das tribos de Israel, porque nós somos da família de Benjamim. E eu, como assim? Então ele ficou meio com vergonha. De fato que, quando houve a apresentação, Samuel queria apresentar ele ao povo, ele se escondeu. Deus precisou dizer aonde Saul estava. Saul está escondido ali na bagagem. Ele estava com vergonha. Mas agora começa a acontecer uma coisa inusitada, e essa coisa que eu quero mostrar para você. Veja, o nosso assunto hoje é sobre as pressões que tiram de dentro de nós o melhor de nós, ok? Sim ou não? Vocês estão comigo até aqui? Então essa história vai mostrar algo para nós. Vamos ler? Vamos? Está escrito: então subiu Naás, amonita, e sitiou a Jabes Gileade, e disseram todos os homens de Jabes a Naás: faze aliança conosco e te serviremos. Porém Naás, amonita, lhes respondeu: farei aliança convosco sobre a condição de vos serem vazados os olhos direito, trazendo assim eu vergonha sobre todo o Israel. Então os anciãos de Jabes lhe disseram: concede-nos 7 dias para que enviemos mensageiros por todos os limites de Israel. Não havendo ninguém que nos livre, então nos entregaremos a ti. Segura, eu vou falar um pouco sobre essa história. O que está acontecendo aqui? Os amonitas estão vindo, certo? E esses homens são os anciões de Israel. Eles se encontram com os amonitas e eles estão ali temendo os amonitas, com medo mesmo. Eles estão com medo e ele diz: faz uma aliança conosco. Eles pensaram: eles vão matar a gente. Nós estamos enfraquecidos. Isso aqui é um pouco do povo de Israel que está com medo. Então ele diz para os amonitas: faz uma aliança conosco, antes que eles matem a eles. Ele diz: faz uma aliança conosco. E esse homem, Naás, o amonita, ele diz assim: eu faço com a seguinte condição: todos os anciãos de Israel nós vamos ter que tirar deles o olho direito, de todos. Veja que negócio, hein? Vamos tirar o olho direito de todos os anciãos de Israel. Depois disso, estará sendo feito aqui um pacto entre nós. Quantos de vocês acham que uma coisa não é muito boa aí? Hã? Vamos dizer que seria assim, mais ou menos assim: todos os chefes de família, nós vamos arrancar o olho direito de todos os chefes de família, né? E aí, sendo assim, nós vamos ter uma aliança. Aí acontece que esses anciãos, ele fala o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte, dá para nós 7 dias. E em 7 dias nós vamos procurar em todo Israel, por todas as extremidades, nas fazendas, nós vamos procurar para ver se existe alguém que poderia nos livrar da mão de vocês. Se existir alguém que possa vencer vocês, aí nós não vamos nos entregar assim. Mas se não existir, pronto, nós vamos tirar o olho e está tudo bem, a gente vai ficar assim mesmo. Então, eu não sei porquê, mas os amonitas aceitaram a ideia. Falou: tá bom, vai procurar alguém. Então vamos continuar lendo a história aqui para a gente entender. Coloca lá de novo para nós, por favor, para a gente continuar a leitura. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Chegando os mensageiros a Gibeá de Saul, relataram este caso ao povo,
Então todo o povo chorou em alta voz. Pelo jeito eles sentiram a pressão, sim ou não? Porque todo o povo chorou em alta voz. Tipo, o que nós vamos fazer agora? Não é? Todos eles choraram em alta voz. Continue. Eis que Saul voltava do campo atrás dos bois e perguntou: que tem o povo que chora? Então lhe referiram as palavras dos homens de Jabes. Contou para ele: não, então o negócio é o seguinte: se não houver ninguém que livre a gente das mãos dos amonitas, nós vamos ter que, os nossos anciãos, entregar o olho direito. E olha o que acontece. E o Espírito de Deus se apossou de Saul, quando ouviu estas palavras, e acendeu-se sobremodo a sua ira. Olha só, veja, segura, olha o que Samuel tinha falado, o profeta Samuel tinha falado para Saul: quando estes sinais te sucederem, faze o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Ouça, queridos, esses homens, eles não tinham rei, eles não sabiam o que era ter um rei, eles não sabiam como um rei se portava, o que um rei fazia. Esse homem, ele, por não saber como é um rei, quem foi já um rei antes dele, eles não tiveram nada disso, então ele não teve um treinamento para ser um rei. Ele não sabe como se comportar como um rei. Ele ia se tornar o primeiro rei em Israel. Então ele não sabe nada disso. Samuel era profeta, Samuel era juiz, e eles tinham juiz e profeta, mas eles não tinham rei, então eles não sabiam. Agora o profeta está dizendo: quando essas coisas te sucederem, faze o que a ocasião te pedir, porque o Senhor é contigo. Agora ele volta para a fazenda e está lá trabalhando na fazenda do pai dele, fazendo a mesma coisa que ele já estava fazendo antes. Agora ouça, irmãos, esse homem Saul, ele já tinha sido ungido rei por Samuel. Ele já tinha a unção de rei dentro dele, mas ele voltou para a vida normal, para a vida comum dele. Ele voltou a fazer as coisas que era de costume ele fazer. Ele estava ali fazendo o que ele já estava fazendo antes de ser ungido rei em Israel. Agora acontece que vem sobre ele e sobre todo Israel o que? Uma grande pressão, ao ponto de fazer todos eles entrar em pânico e choro por causa dessa pressão, porque agora eles vão ter que não somente servir os amonitas, mas eles vão ter que arrancar um dos olhos também, e o negócio não estava bom, não estava fácil. Agora quando esse homem chamado Saul, ele ouve: o que está acontecendo aí? O que está acontecendo? Eles contaram: não, vai acontecer isso com a gente, e não tem ninguém que livre a gente. Coloca para nós os versículos da continuação, por favor, para a gente continuar lendo aqui. Aleluia. Tenta manter na tela para a gente. Então, aqui está escrito: tomou, isso aqui é Saul fazendo, ok? Saul faz isso aqui. Tomou uma junta de bois, cortou-os em pedaços e os enviou a todos os territórios de Israel por intermédio de mensageiros que dissessem: assim se fará. Imagina, ele cortou os bois, ele cortou em pedaços e começou a enviar: vai, leva para todos os cantos de Israel, leva para todos os lugares. Uma mensagem vinha chegando em todo Israel, em todas as extremidades de Israel, nas fazendas. Uma mensagem vinha chegando: nós vamos ter que servir os amonitas. Agora ele envia de volta uma outra mensagem, vai e volta falando isso aqui, ó: a todos os territórios de Israel por intermédio de mensageiros que dissessem: assim se fará aos bois de todo aquele que não seguir a Saul e a Samuel. Então caiu o temor do Senhor sobre todo o povo e saíram como um só homem. Próximo. Contou-os em Bezeque. Dos filhos de Israel havia 300.000, dos homens de Judá 30.000. Então disseram aos mensageiros que tinham vindo: assim direis aos homens de Jabes de Gileades: amanhã, quando aquentar o sol, sereis socorrido. Vindo, pois, os mensageiros e anunciando-o aos homens de Jabes, estes se alegraram. Próximo.
E disseram aos amonitas: amanhã nos entregaremos a vós outros, então nos fareis segundo o que melhor vos parecer. Agora eles começam já a armar uma cilada. Eles dizem assim, os anciãos dizem para os amonitas: amanhã nós vamos fazer como a gente combinou. Só que agora eles já estão aparelhados. Por quê? Porque se levantou um rei em Israel, e esse rei se levantou e disse: vamos lá acabar com eles, vamos lá. Do dia para a noite, esse homem, ele passa de um trabalhador da fazenda, ele se torna um rei em Israel, e com autoridade ele rasga os bois, envia os bois e disse: se eles não vierem, assim se fará com todos os bois de cada um deles. Então eles apareceram 330.000 homens para socorrer Israel das mãos dos amonitas. Era no meio da pressão, meus irmãos, que eles estavam passando, quando de repente algo que estava por dentro salta, algo que estava por dentro aparece, algo que estava por dentro se levanta como um gigante. E deixa eu dizer algo para você: esse algo por dentro nós temos dentro de nós, e é no meio da pressão que essas coisas vão aparecer. Então eu vim aqui dizer para você: não temas, não tenha medo, porque a pressão se levanta contra você, e ela se levanta para cair, e quanto mais alto ela se levantar, ela vai cair mais alto, porque o Senhor é contigo. Ele não se esqueceu da aliança, Ele não se esqueceu de você. Deus é o nosso Deus, e é no meio da pressão que Ele gosta de aparecer, mas Ele precisa de algo. Ele precisa que você seja espremido e deixe sair de dentro de você o melhor que há dentro de você. Não temas, meus irmãos, não temas o que o diabo vem tentado fazer contra a sua vida. Como nós costumamos dizer, Deus não está dormindo, Deus não caiu do trono. Não. Mas às vezes as coisas parecem tão boas que parece que nós estamos dormindo. E aí vem essas pressões contra nós. E nós pensamos: agora acabou. Não, agora não acabou. Agora que está começando. Sabe, eu gosto de usar isso e dizer sempre: nessa vida eu comparo como as lutas de boxe, que não tem apenas um round. Nas lutas de boxe você pode perder um round, mas você não precisa perder o combate todo. Sabe, quando o diabo vem, e às vezes eu encaro assim mesmo, quando o diabo vem e parece que ele conseguiu me atingir, e ele conseguiu me dar um golpe, sabe de uma coisa? Pode ser que ele vai rir por um pouco, mas até o ditado popular é bom: quem ri por último, ri melhor. Então, meu irmão, e minha irmã, nós temos que ter na mente, na nossa consciência: não dá para a gente perder. Nós não podemos perder. Quando o maior está dentro de nós, pode ser que nós não estamos apercebidos do maior que está dentro de nós. Pode ser que ainda não fomos amassados ao ponto do vinho sair, amassados ao ponto do óleo sair. E óleo, meu irmão, óleo, minha irmã, fala de unção, fala daquilo que nós temos de melhor dentro de nós, a unção do Espírito. A unção do Espírito aparece quando nós estamos debaixo de pressão. Deixa eu dizer algo para você. Eu me lembro de 2 anos atrás, 1 ano e meio, ano de 2019, eu me lembro do ano na entrada para o ano de 2020, eu me lembro que eu estava tão angustiado, eu estava tão chateado, sabe, coisas acontecendo na igreja, coisas estavam acontecendo e algumas outras não acontecendo, e parecia que nem ia acontecer. E sabe, mas foi naquele momento que eu me lancei em oração mais profunda, em jejum mais profundo, e levei pessoas comigo, pessoas na igreja, várias pessoas entraram em longos períodos de jejum e oração. Muitas pessoas, e sabe, eu quero dizer algo, é perigoso para o diabo. O diabo, eu penso às vezes que ele fica entre a cruz e a espada.
Sabe? Porque se ele não nos atacar, está tudo bem. Mas se ele nos atacar, fica pior para ele. Então, é isso que eu quero dizer porque veja só, se é no meio da pressão que o melhor de nós sai para fora, salta. Se é no meio da pressão, então eu fico pensando, os demônios, eles olhando para nós e a gente foi chamado, né? Chamado por quem? A gente tem que atacá-los, né? A gente tem que atacar, mas se a gente atacar, eles vão se levantar e quando eles se levantam, eles vão começar a correr atrás de nós. Sabe, deixa eu dizer algo para vocês. Nós fomos chamados para orar por uma família, na verdade para orar por uma pessoa. No dia de ontem, um parente de alguém da igreja, nós fomos chamados para orar. E essa pessoa, ele teve um problema, e na verdade o diabo pressionou ele. E ele teve que ser segurado por várias pessoas. 7 homens não estavam conseguindo segurar esse jovem. Já fazia um tempo que esse jovem não ia para a igreja mais. E 7 homens teve que segurar ele. Ele estava com aquele, sabe, endemoniado, com um problema. E os braços dele ficou tudo machucado, ferido. Então nós fomos lá na casa para orar por esse jovem. E chegando lá nós vimos aquilo. E sabe, esse sentimento subiu dentro de mim. O diabo sujo. O diabo sujo. Aquele jovem estava todo machucado. Todo machucado. E nós começamos a conversar com aquele rapaz. A família estava ao redor. E eu estava falando para ele que pode ser que ele tinha perdido um round, mas que a luta não tinha acabado. E era por isso que nós estávamos lá. E sabe, queridos, nós oramos, nós expulsamos demônios, ele aceitou a Jesus, a namorada dele aceitou a Jesus, ele, a namorada e mais outras 4 pessoas na casa, todos foram batizados no Espírito Santo. Todos. Ele tinha um problema nas costas que não foi falado para nós. O Júnior que estava conosco, a minha esposa, o Júnior. E o Júnior deu uma palavra de conhecimento. Eu percebo que você precisa, que a gente precisa orar pelas suas costas, tem algum problema. E a gente soube lá que ele tinha problema, ele estava com problema mesmo nas costas. Ele foi curado também. A mãe dele estava com pânico, medo, mas muito medo. E nós oramos e expulsamos aquele cão. A outra moça que estava lá estava também com isso. Quando nós estávamos orando por ela, eu notei que eu disse: você também está com esse problema, um pouco disso? Ela disse: eu estou. E nós vamos orar por vocês, sabe? No final de tudo foi uma festa naquela casa. Nós, sabe, queridos, nós colocamos o pé no pescoço do diabo. Eu não sei se o diabo se arrepende, mas se ele pudesse se arrepender, ele teria se arrependido de ter mexido com aquela família. Sabe, queridos, o melhor sai de nós quando nós estamos na pressão. O melhor aparece de nós quando nós estamos na pressão, sob pressão. E nós precisamos entender. Pode ser que você esteja passando pela pressão na sua vida hoje. Não acabou, não é o fim. Não é o fim ainda. Porque, como eu costumo dizer, a luta só termina quando você vencer. Então, se você não venceu, a luta ainda não acabou. Não acabou. Deixa eu te contar uma outra história. Deixa eu te contar uma outra história sobre uma pessoa chamada Esther. Sabe, tinha um homem invejoso chamado Amã, e ele estava com bronca
de Mardoqueu e do povo judeu. E esse homem, ele era ali parceiro do rei, e ele conseguiu convencer o rei dando dinheiro, do rei fazer um decreto para que se matasse todos os judeus daquela época, os israelitas. E o rei fez, ele pagou, e o rei fez. Agora, deixa eu te dizer, naquela época acontecia do rei escolher quem ele queria. Então foi apresentado as mulheres a ele, e ele escolheu entre as mulheres Ester para ser uma das mulheres do rei. E Ester era uma judia. Então a Ester estava lá dentro do palácio real. E agora esse Mordecai, ou Mardoqueu, traduções diferentes, fala diferentes da mesma pessoa. Então, Mordecai, ele, por causa desse decreto que ia matar o seu povo, ele se vestiu de pano de saco e cinza. Ele estava andando ali em frente ao palácio, estava andando ali, vestido assim, sabe, e fazendo um tipo de protesto, para chamar mesmo a atenção, porque era o seu povo que estava em perigo. E ele queria chamar a atenção, e ele conseguiu chamar a atenção de Ester. Ester mandou as suas servas, vai lá, dizer para Mordecai, eu acho que era primo dela, tio, vai lá, dá essas roupas para ele se vestir. Ela estava querendo que ele se vestisse, dá essas roupas aqui para ele se vestir. Eu acho que ela estava com vergonha dele, né? Com vergonha da maneira que ele estava se comportando. Então dá essas roupas para ele. E ele diz, não, fala para Ester que o nosso povo está correndo perigo. Eu não vou vestir isso. Fala para ela que o nosso povo está correndo perigo. E a gente precisa fazer alguma coisa. Então, foi avisar ela, e ela mandou um outro homem, que também servia a ela. E esse homem foi e disse, Ester, disse para você se levantar, se vestir, parar com isso. E Mordecai disse, avisa para Ester, que não será somente nós, os judeus, que vão ser mortos. Avisa para ela lembrar que ela também é judia e que ela também está correndo risco. Então esse homem voltou até o palácio e avisou a Ester sobre o que estava sucedendo e que a vida dela estava em perigo. E sabe, na pressão, gente, quando nós estamos na pressão, gente, o melhor de nós começa a aparecer. Então Ester mandou um aviso para o seu povo Israel. Avisa todos eles, todos os judeus de todos os lugares, adultos e crianças e até os animais. Faremos 3 dias de jejum, de água, de pão, de comida e de tudo. 3 dias sem ninguém comer. Ninguém vai comer durante 3 dias. E nós vamos jejuar, e nós vamos buscar o nosso Deus. E eu vou entrar na presença do rei. Porque antes ela havia dito, olha Mordecai, se eu entrar na presença do rei, ele manda me matar. Porque não se pode entrar na presença dele. Aliás, faz 30 dias que o rei não me vê, ela disse. Então ela estava com medo. Mas sabe, às vezes nós estamos tão acuados, gente. Às vezes nós estamos tão com medo, sabe? As circunstâncias, às vezes, elas parecem comuns para nós. É normal, tá tudo bem, tá normal, é assim mesmo. Eles fazem os decretos, eles julgam da maneira que eles querem. Eles tiram culto, põem culto, põem máscara, tira máscara. Eles fazem do jeito que eles querem. Então assim, vamos ficar aqui na nossa, tá tudo bem. E por enquanto estava tudo bem, até que se falou para ela que a sua vida está em jogo. Então a Ester fez esse mandato e ela disse, todos jejuando, porque eu vou até a presença do rei daqui 3 dias. No 3º dia, Ester consegue ir à presença do rei e ela encontra favor diante do rei. E ela consegue fazer com que esse decreto seja retirado de cena. E ainda quem foi para a forca foi aquele homem chamado, me ajuda aí com o nome dele, Amã.
Mordecai, Amã, Mardoqueu, é um monte de nome, né? Então, o rei revoga aquilo que ele havia dito e ele libera o povo de Israel. Deixa eu dizer algo para você. Às vezes nós estamos tão passivos, gente. Veja que uma pressão para Esther fez com que ela se levantasse e aquilo que estava dentro dela. Deixa eu te dizer algo que Mordecai diz para ela. Ele falou essa frase, e essa frase é uma frase poderosa. Ele falou: quem sabe, Esther? Ele mandou avisar, é claro. Quem sabe, Esther, você não foi colocado dentro do palácio por causa ou para um momento como esse, você entrar em cena. Quem sabe não foi por isso que Deus pegou você e colocou naquele lugar, naquela posição, para um momento como esse. E isso deu um flash de luz a Esther. Ei, crente, várias gerações já passaram, vários povos já passaram, já viveram. Eu quero dizer para você, de maneira pública, mas que você pegue isso como individual. Você nasceu para um momento como esse que nós estamos vivendo. Mas não podemos viver nesse tempo como pessoas passivas, que se acostumam com qualquer coisa, que vive de qualquer jeito, que recebe qualquer coisa que apareça. Não, nós nascemos e vivemos e estamos aqui para um momento como esse, para fazer exatamente o que foi nos dado para fazer. A unção que foi colocada dentro de nós, a capacitação, o dom ou os dons que foram colocados dentro de nós, meu irmão e minha irmã, esses dons são exatamente os dons que são necessários para marcar a nossa geração. Esses dons são os dons necessários para alcançar alguém, para buscar alguém, resgatar alguém, curar alguém, falar de Jesus para alguém, levantar alguém da escuridão e das trevas. Nós nascemos, irmãos, para um momento como esse que nós estamos vivendo. Então você não pode estar com medo. Você nasceu para isso, chegou até você, porque era para você estar aonde você está. E era para você fazer o que você tem que fazer. Deixa eu dizer algo que eu já li hoje para você. Quando a ocasião pedir isso para você, faça o que ela estiver te pedindo. E a ocasião é: ora a Deus, busca a Deus e mude a sua geração num momento como esse que a terra está passando. Ei, irmão, talvez você não saiba, mas a terra está passando por terror, pavor e medo. Mas você não. Deixa eu dizer algo para você. A única coisa que eles conseguem fazer com a gente é nos matar. Mas morrer é lucro, irmãos. Morrer é lucro. Paulo disse: eu não sei, eu tenho o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por causa de vocês eu escolho ficar aqui mais um pouco. Viver é Cristo e o morrer é lucro. Então nós não temos nada a perder. Vocês ouviram o que eu disse? Eu estou falando sério. Nós, você e eu, não temos nada a perder. O que eu estou tentando te falar? Ai, eu estou com medo disso, estou com medo daquilo, estou com medo. Nós não temos nada a perder. Nós nem temos que ter a nossa vida como preciosa, contanto que nós possamos cumprir o que nós fomos chamados para fazer nessa terra. Porque se viver, irmão, eu até escrevi aqui, se nós vivermos nessa terra e não fizermos o que nós fomos chamados para fazer, olha o que eu escrevi: se você não fizer o que tem que fazer, você vai ter uma vida de tédio. Viver na terra. Você sabe que é por isso que existe muitas pessoas com depressão? Porque é uma vida parada. Depressão
é sinônimo de uma vida parada de tédio. Sabe por quê? Porque nós fomos chamados para fazer algo. Você não foi chamado para trabalhar, comprar, comer e dormir. Isso é um tédio. Trabalhar, comprar, comer e dormir. Isso é um tédio. E é isso que faz muitas vezes as pessoas passar por várias coisas na vida. Depressão, tristeza, frustração. Quando você está na ativa, realizando algo, fazendo algo, você não tem tédio. Você não nasceu para ficar trabalhando, comendo, dormindo. Você nasceu para um momento como este. E nós nascemos para realizar. E sabe, o que faz a gente viver e ter vida, quando eu digo viver, não é estar existindo. Eu falo viver no sentido pleno da palavra, viver, quando faz sentido para nós viver, quando nós estamos cumprindo o motivo pelo qual nascemos nessa terra. Você já se perguntou para que você nasceu? Para que eu nasci? Para que você nasceu? Talvez você tenha nascido para levar uma família para o reino de Deus. E cumprir isso vai fazer você se sentir realizado nessa terra e vai ter os seus galardões lá no céu. Sabe, as coisas que nós fazemos aqui, o trabalho, os lugares, as pessoas que encontramos, são tudo situações criadas por Deus para nos fazer realizar o que nós fomos chamados para realizar. E às vezes nós esquecemos o propósito principal e vamos vivendo. Por que você está lá naquele serviço? Por que você faz aquele negócio? Por que você vende aquele produto? Por que você trabalha com aquela coisa? Às vezes nós pensamos que nós fazemos pelo fazer. Nós não existimos por existir. Então nós não fazemos por fazer. Nós fazemos porque quando estamos fazendo, podemos realizar o que nós fomos chamados para realizar. Ei, está acabando as coisas por aqui nessa terra. Está acabando, gente. Não vai dar depois para olhar para trás e eu não consegui fazer. Não, você não nasceu para fazer. Você nasceu para ser e cumprir o que Deus te chamou para cumprir nessa terra. E sabe, nenhum de nós vai ter alegria verdadeira. Eu estou falando sobre a verdadeira. Nenhum de nós vai ter alegria verdadeira se nós não entrarmos no que Deus nos chamou para fazer nessa terra. Ninguém vai se sentir pleno, realizado, se não fizer o que Deus nos chamou para fazer. Aqui na igreja, nós vimos para cá, para aprender sobre essas coisas, para nos motivar, receber da unção coletiva, receber uns dos outros. É claro que nós curtimos esse momento, nós curtimos, nós temos que curtir. Nós temos que, como Joyce Meyer costuma dizer, nós temos que curtir a vida, né? Nós temos que andar, como? Desfrutar, a palavra que ela usa é desfrutar da vida. E como que nós desfrutamos da vida? Cheio de complexos? Cheios de pavor e medo? Cheios de depressão? Isso não é desfrutar da vida. Não, cheios de preocupação. Deus não chamou para estar preocupado com isso, com aquilo. Preocupado, o tempo todo preocupado. Nós não nascemos para isso. Nós nascemos para desfrutar da vida. Desfrutar da vida. Ei. Deixa essas palavras entrar. Desfrutar da vida. Você está desfrutando da vida? Você precisa desfrutar, irmão, você precisa desfrutar a sua vida. Desfrutar da sua vida. Ei, você de casa, você precisa desfrutar da vida. Cheio de tédios, cheio de complexos. Sabe o que causa complexos? Sabe o que causa frustração?
é meu e ninguém toma de mim, é meu, ninguém toma de mim. É isso que causa complexos, é isso que causa frustração e depressão, é isso que causa essas coisas. Tudo é nosso. A Bíblia diz: tudo é vosso, vós de Cristo, e Cristo é vosso. Então, tudo é nosso, nós somos de Cristo, e Cristo tem a gente, porque nós somos dele, e ele é nosso. Então, irmãos, eu não sei quanto tempo nos resta nessa terra, mas o tempo que te resta, desfrute da vida. Desfrute sabendo do seguinte: ei, eu estou no lugar certo, na hora certa, para um momento como este. Vocês estão entendendo o que eu estou pregando hoje? Eu nasci para fazer o que eu estou fazendo. Você precisa estar no centro da vontade de Deus. É por isso que eu gosto de pregar sobre você ouvir no seu interior os comandos de Deus. E esses comandos, às vezes nós pensamos que eles são tão, o pastor ouve Deus. O pastor ouve Deus. Ei, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos precisam ser guiados pelo Espírito de Deus. Eu sei que essa palavra fala dos filhos maduros, mas todos podemos chegar à maturidade. É hora de chegarmos à maturidade. É hora de chegarmos à maturidade e compreender que ouvir a Deus é simples. Lembra aquelas coisas que eu ensino sobre ser guiado pelo Espírito e fluir nos dons do Espírito? É daquele jeito. É você ter percepções e você, ei, isso aqui é Deus falando comigo, eu vou seguir isso aqui. Eu vou seguir os comandos que Ele está me dando. E sabe, Ele vai resolver as situações. Olha, queridos, às vezes a gente está orando, e sabe, oração deve ser um diálogo, e não um monólogo. E às vezes nós estamos orando como um monólogo, e Deus está, porque todas as vezes que nós oramos, Deus responde. Mas nós pensamos que Ele vai responder com voz igual a nossa. E às vezes Ele fala lá no íntimo o que você precisa fazer. Às vezes Ele está te guiando para o que você precisa fazer. Sabe por quê? Deixa eu te dizer, o maior interessado em que nós desfrutemos da vida é Deus. Sabe? Desfrutar da vida sem preocupação, sem medo. Não podemos viver com medo, porque a única coisa que eles podem fazer, se é que eles podem, é nos matar. Se é que eles podem. Sabe? Porque, irmão, irmã, se você estiver determinado a que não é hora de você morrer, você não vai morrer. Não tem que morrer. Não precisa morrer. Não precisa. É com essa despreocupação. Eu não sei se existe essa palavra. Despreocupação, preocupação, despreocupação. Eu vivo assim. Eu vivo assim, eu não estou preocupado. Eu não estou preocupado. Nada está me preocupando. Nada. Porque seja daqui 50 anos, ou seja daqui 10 anos, quando o Senhor voltar, eu vou para o mesmo lugar. Nada vai me desviar desse curso. Sabe, nada vai me tirar desse caminho. Agora, antes de sair daqui, eu vou dar muito trabalho para o diabo. Antes de sair daqui, eu ainda vou fazer muita coisa. E nada vai me segurar. Quando eu falo isso, eu não estou querendo falar somente sobre mim e de mim. Eu estou querendo dizer que esse tipo de vida é o tipo de vida para nós vivermos. Tipo, eles vão pegar a gente, o diabo, a doença, o coronavírus, o câncer. Não. Bom seria que as pessoas do mundo inteiro pudessem ouvir mensagens como essas. Sabe, que levanta a gente e faz, ei, o que eles podem contra nós, se Deus é por nós? O que eles podem contra nós, se Deus é por nós?
Tem que ser verdade essas coisas, irmãos. Às vezes nós olhamos para versículos como esse e nós realmente não acreditamos, e só funciona para quem acredita. Agora, o que eles podem contra nós se Deus é por nós? O que eles podem? Então, estar no centro da vontade de Deus e vivendo com consciência. Eu nasci para esse propósito, eu nasci para um momento como este. Vai fazer você a viver despreocupado. Despreocupado. E isso vai fazer com que a graça funcione em nossas vidas e faça com que o caminho seja aplanado, como diz a palavra, sabe? Aplanando o nosso caminho, prosperando na crise, prosperando em momentos de adversidade, prosperando em todo tempo. E eu digo prosperando não é somente nas finanças, mas é prosperando na alma, é prosperando no corpo, é prosperando na saúde, é prosperando nas finanças também, é prosperando materialmente e é encontrando favor diante de Deus e dos homens. Encontrando favor, sabe? Quando nós andamos despreocupados, nós caminhamos de tal forma que o diabo, ele não é páreo para nós, porque nós temos o maior dentro de nós. Vocês estão entendendo o que eu estou pregando? Quem é o maior que está dentro de nós? Em 1 João 4,4, 1 João 4,4 diz algo interessante. 1 João 4,4 diz: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Quem é o que está em nós e quem é o que está no mundo? Quem está no mundo é o diabo. Quem está em nós? Veja, isso aqui tinha que ser suficiente para a gente nunca ter medo de nada. Maior, diga maior, é o que está em mim do que o que está no mundo. Seja o que for que está no mundo, maior é o que está dentro de mim. Amém? Smith Wigglesworth costumava dizer o seguinte: nós somos 1000 vezes maior por dentro do que nós somos aqui por fora. 1000 vezes maior, não dá para a gente ver. E ele usou números, mas se o maior está dentro de nós, e esse maior não dá para ser medido. Mas nós somos, de qualquer forma, muito mais do que 1000 vezes maior por dentro do que nós somos por fora. E nós temos que ter consciência disso. Nada pode nos abalar, nada pode nos paralisar, nada pode nos deter. E nada vai nos deter. Se nós não quisermos, ouça, se nós não quisermos, nada nessa vida, nessa terra vai nos deter, nos paralisar. Nada, nada e nada. Nada, pastor, eu disse nada. Amém? Sobe a banda para a gente cantar. E vamos louvar a Deus por essa palavra que Ele tem nos dado, que nos edifica, nos encoraja e nos faz triunfar. Aleluia.